E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma das nossas série de entrevistas aqui no nosso Instagram e que depois fica disponível também no nosso YouTube, sempre com um convidado muito importante. Hoje temos uma fera que estará com a gente aí, pessoal que está entrando. Oiê, esperando o nosso convidado aparecer aqui e enviar a solicitação. Vocês já sabem, www.olimpiadatododia.com.br para acompanhar todas as notícias do esporte olímpico e do esporte paralímpico. Hoje, o nosso entrevistado é ninguém menos que o paralímpico mais rápido do mundo, Petrus Ferreira. Olha a Jemima aqui. E aí, Jemima, tudo bem? Esperando o Petrúcio entrar na live. Muita gente já entrando e mandando um oi aqui. Como vocês estão? Estamos fazendo todo dia uma entrevista. O Petrúcio que tá em São José do Brejo do Cruz, lá na cidade dele. Então vamos torcer para a internet cooperar. Vamos convidá-lo para entrar. E aí? Consegui! Deu certo! Deu Estamos ao certo. vivo, tudo bem? Alguns sustos achando que não ia conseguir, mas a internet tá ajudando. Vamos lá, vamos contar para a galera que está acompanhando a gente. Para quem não sabe, eu sou a Giovana Pinheiro, do Olimpíada Todo Dia. O Petrúcio, do Atletismo Paralímpico, tá na cidade dele. Petrúcio, o que aconteceu aí? Conta pra gente. Não, eu tô na casa dos meus pais, aqui no interior, aqui no sítio, município de São José do Brejo do Cruz. E daí, quando a gente combinou de fazer essa live juntos, eu tava no sítio, disse, não, vou pra cidade, que a internet é bem melhor do que aqui no sítio. Aí quando foi ontem, acabou tendo umas chuvas bem fortes aqui e me impediu de ir pra cidade. Não consegui passar. Nem andando, pra você ter ideia. Não dava pra passar. Porque encheu o rio, né, que corta a cidade. Isso. Mas isso, por outro lado, é ótimo, né? Porque tá Ah, chovendo sim, é bastante bom. aí esses dias, né? É riqueza para nós nordestinos aqui. Chuvas chegando, para plantar, tudo mais. Queria que você contasse um pouquinho como tá esse período de quarentena aí para você. Você que fica treinando geralmente em João Pessoa, né? Aí você foi para a cidade dos seus pais, onde você foi criado. Como que tá esse período aí para você? Ah, de início para mim foi um pouco estranho. Foi um pouco estranho, porque acostumado com uma rotina assim, bem corrida no dia a dia, treinando, acordando cedo e dormir tarde. Tarde assim, porque eu estava no período, treinava pela manhã, treinava pela tarde e à noite estava indo para a faculdade. E agora esse período tivemos que cortar essa rotina para poder ficar de quarentena em casa. Então, eu resolvi vir para casa dos meus pais aqui no interior. E meio que meu corpo começa a pedir treino, começa a pedir treino agora, mesmo estando treinando em casa, mas não é o treino que eu necessito na pista, que eu treinava na pista. Você está fazendo faculdade do quê? Educação física. Ah, que legal! Você começou quando? Eu estou no primeiro período. A gente começou no final de fevereiro, depois do carnaval, na verdade. Olha só que legal, você está tendo aula online? Tá tendo. Na verdade, eu tô assistindo uma aula, sim, outra não, e tô pegando carona com a minha noiva, com a minha esposa, na verdade, a de Maio. Que ela tá fazendo enfermagem, o primeiro período já tá todo mundo junto. Ah, que legal! Aonde que é? É da Uninasal, em João Pessoa. Ah, que bacana, muito bom. Olha aí, 2020 sendo um ano já Se de Deus muita quiser, mudança, né? formado. E muita mudança, né? Como você recebeu o Sim. adiamento dos jogos? De início, a gente tava naquela dúvida, né? Então, eu fiquei um pouco assustado, porque a gente não tava conseguindo treinar, depois que ficou afastado tudo, com essa quarentena. E não tinha uma posição certa, se os jogos iam ser adiados ou não. Então ficava aquela dúvida, aquela interrogação, né? Estava se preparando para essa E deu uma competição. raiva, voltou.
E até sair esse adiamento, foi onde me tranquilizou um pouco mais, né? Bem mais. E mesmo assim também já ficou uma outra interrogação logo em seguida. E agora, quando será a data da competição? Será que vai ser esse ano ainda ou para ano que vem? Quando o COB, junto com o Comitê Paralímpico, conseguiram o adiamento dos jogos, colocarem a data para os atletas já terem uma base, conjunto com os treinadores para treinamento, então isso se tranquilizou tudo para mim. Ter uma primeira data, já ter uma primeira definição já melhora para vocês, né? Sim, Embora ainda tenha um calendário de competição em aberto, né? tem muitas competições em aberto. Ainda não tem nenhuma. Quanto tempo demora no seu caso, assim, para você voltar a competir? Quando tudo isso normalizar, assim, quanto tempo demora? Ah, eu, no meu ponto de vista, acho que o Pedrinho responderia até essa pergunta melhor, é... mas em torno de 3 meses. 3 meses para Entendi, estar para estar num pique bem ótimo para estar em bom nível para competir. num pico de performance. Para quem está Isso. chegando agora, tenho duas coisas para dizer. A primeira aperta o coraçãozinho aí para nossa live ser lá pro Instagram reconhecer que a nossa live tá legal, então aperta o coraçãozinho. E vocês podem mandar perguntas pro Petrúcio aqui. O Petrúcio vai responder. E sabe o que eu separei aqui, que eu achei muito legal pra gente falar e pra mostrar os bastidores de quando a gente gravou em São José do Brejo do Cruz. Separei algumas fotos pra gente colocar aqui no ar. Eita, que legal. Da gente, inclusive, uma foto da sua família toda. Você vai lembrar dessa Tem a foto. mãozinha? Pior que tem uma. Olha essa foto aqui, ó. Família toda reunida. A sua família Nessa toda época, reunida. meu sobrinho ainda estava na barriga. É isso mesmo. Ele agora já vai fazer um ano. A gente foi para São José do Brejo do Cruz para gravar a série em parceria com a Nissan, né? Aí a Gwen da Nissan com a gente. E a gente foi gravar e conhecer um pouquinho a cidade do Petrúcio. Olha aqui. Um pouquinho do que o Isso Petrúcio fica faz atrás nas da minha horas casa. vagas, não é? Isso é o que eu gosto de fazer nas minhas horas vagas. Olha só. E esse visual aqui, que é o que você estava me zoando, essa foto aqui, que não dá para ver direito. Cobriu. Depois a gente coloca aqui mais algumas fotos dessa viagem que a gente foi fazer para gravar. Que é onde tudo começou, né, Petrúcio? Onde tudo começou. Onde eu Conta um pouquinho brincava, corria nessas areias do rio. como você conheceu o atletismo. Eu conheci o atletismo em 2013, na verdade. Eu estava participando de uma partida de futsal em Catolé do Rocha, representando o time do meu colégio, lá de São José do Brejo do Cruz. E daí, nessa partida de futsal, tinha um dos coordenadores dos jogos, na época, Ricardo Ambrose, ele que me viu jogando futsal e disse, não, esse moleque tem talento para atletismo, porque ele é muito rápido em quadra. Então, vamos fazer um teste com ele. Foi de onde surgiu minha primeira oportunidade. Eu meio envergonhado, tímido, com vergonha. A primeira proposta eu fiquei com medo de ir para João Pessoa participar da competição, mas os meus colegas me convenceram, o professor na época convenceram eu a participar dessa competição. E de lá para cá deu tudo certo, só alegria. E o pessoal tá perguntando aqui qual é a melhor parte de ser um atleta profissional? De lá para cá, o atletismo virou coisa séria, é sua profissão. Qual é a melhor parte disso tudo? Hoje, eu gosto muito do que eu faço. Eu até sempre comento que eu brinco de apostar corrida. Eu gosto de estar treinando, eu gosto de estar competindo. Isso para mim é muito gratificante. E uma das melhores partes hoje do alto rendimento para mim é
através do atletismo, eu consegui dar uma ajuda melhor à minha família, meus pais. E isso é o que me deixa mais feliz. Muita coisa mudou de lá pra cá, né? Muita, muita coisa. A responsabilidade Quais aumentou foram as, agora. quais foram as principais, assim? O atleta de alto rendimento, ele tem que seguir uma rotina. Uma rotina todos os dias. E tem três coisas bem fundamentais para a gente no alto rendimento, que é o descanso, a alimentação e o treino. Essas três coisas não podem faltar no nosso dia a dia. Essa rotina a gente tem que seguir à risca. Se muita coisa mudou, tem um Petrúcio que volta para casa e continua sendo quem é, né? Que você Sendo adora manter Petrus. suas raízes, né? Como que é esse lado também? Agora ficou um pouco estranho. Eu falo para minha mãe, quando eu tô treinando, tô passando por competições, viajando, vai chegando o período final do ano, eu quero férias. Mas só que não era esse tipo de férias que eu tava querendo agora. A gente acabou tendo umas férias forçadas, umas férias em casa. E acaba que quando passa 2 semanas, como eu já estou em casa, tá por quase um mês em casa já, com meus pais, eu começo. Minha mãe começa a brincar comigo, dizendo: meu filho tá ficando já no nosso linguajar, tá começando a ficar agoniado já dentro de casa. Porque quando chega o final de tarde, eu imaginando o meu treino, como seria na pista e tudo mais, eu começo a me encher de perguntas na cabeça. Pô, por que eu não tô treinando? Era pra não estar treinando na pista, mas por que tá acontecendo isso? E assim muda muita coisa e ficou bem estranho. Como você cuida dessa parte mental? Assim, você faz acompanhamento ou não? Faço. Eu faço acompanhamento com a psicóloga e também um dos meus principais psicólogos é o Pedrinho. É o Pedrinho. E É o uma outra treinador parte, do Petrúcio. o Pedrinho é meu treinador. E uma outra parte é quando eu estou em casa, eu falo para minha mãe, para meu pai, quando eu estou em casa, até minha esposa sabe, quando eu estou em casa, o meu trabalho mental é brincar com meus cachorros, com meus animais aqui no sítio e acaba me entretendo e esquecendo de alguns problemas. E tá dando pra aproveitar os cachorros agora, né? São Tá dando para quantos? aproveitar muito. Agora eu tô com 5, 5 cachorros, sem contar os outros animais, né? Que sem tem contar os também. outros animais. Galinha, ovelha, vaca, bezerro. Entendi tudo. Você estava falando de ficar bastante tempo em casa, eu também estou passando uma coisa. Eu moro em São Paulo, então estou na casa dos meus pais também. Estou me sentindo um pouco adolescente, sabe? Mãe, faz isso pra mim! Não sei se Bem você assim sente agora, isso né? também. Bem assim agora. E, mas você está podendo curtir seu sobrinho, né? Tô. Esses dias ele viajou, tá na casa da outra avó dele, na cidade próxima. Mas eu creio que ele tá voltando já próxima semana. Tá com um Mas já aninho curti já. bastante. Vai fazer 1 ano já. Essa parte, a gente estava até conversando com a galera, essa parte de poder acompanhar as crianças, estar perto da família, é uma coisa muito legal que vocês não teriam também, né? Sim, sim. Isso são coisas que pra gente de alto rendimento acaba abrindo mão. De estar longe, sempre estar longe da família, viajando. Tem momentos, tem algumas viagens que você não queria ir, mas você tem que ir. E às vezes, como eu falo, tem a parte boa e tem a parte chata às vezes. E uma das partes chatas do alto rendimento é sempre estar longe da família. Você estava comentando dos seus treinos, que você está treinando aí adaptado, está fazendo treino físico, mas falta a parte da pista, né? E isso, falta muita parte da pista. Você consegue dar uns pics aí? Como você está fazendo? Consigo. Aqui próximo da minha casa tem um campo abandonado, que tem uma área boa e é um local bem isolado, bem longe de pessoas, e eu consigo fazer alguns troços lá. Mas não é a mesma coisa de estar treinando na pista. Alguns trotes leves, só para manter a parte aeróbica, um pouco em condicionamento. Isso é muito importante. E também precisa se cuidar, claro, para vocês que são um exemplo também para a galera. Tem inclusive uma pergunta sobre isso da Jemaima aqui. Qual o seu conselho para crianças e adolescentes com deficiência que desejam entrar no esporte?
O meu conselho é, hoje, partindo um pouco da minha parte, né? Hoje, as coisas, os deficientes estão vendo, estão sendo, a gente está sendo visto de uma forma bem mais como eficientes. Isso aí está sendo bem legal. Antes a gente, algumas pessoas tinham preconceito com deficiente, hoje não, hoje a gente se tornou eficiente. Algumas vezes no início, tem coisas que a gente vai achar difícil. De tentar fazer, eu não consigo. Nunca põe isso na sua cabeça. Que a deficiência não está na forma física, e sim na mental. Então, se você botar na sua cabeça que você consegue, independente da sua deficiência, você vai conseguir sim. E quem que é essa pessoa que mandou essa pergunta? A importância dela para você? Ah, Vou muito. aproveitar você. A Dimaima, ela que às vezes aguenta minha chatice em casa agora, quando a gente tá em João Pessoa. Ela sabe muito bem quando às vezes eu não consigo treinar bem na pista, eu chego em casa estressado, não consigo dormir direito. Às vezes quando a gente tá em casa, que vai dormir, aí eu começo a me mexer na cama. Aí ela já olha pra mim e faz, já sei que você não treinou bem, né? Eu disse, não, hoje era pra fazer um tiro pra tal tempo e eu não consegui. E ela acaba sempre conversando comigo também, e acaba sendo uma outra psicóloga para mim. São quantos anos juntos já? 5. 5 Cinco anos. anos. 5 anos juntos, muito legal. Ela que participou, ela tava junto com a gente na gravação, vocês viram ela aí nas Sim. stories. Ela não gosta muito ainda de gravar, de falar ainda. Ela disse que não gosta das câmeras ainda. Mas vai aprender a Mas, gostar. mas você tá fazendo a cabeça dela, né? Tô convencendo ela. E como foi para você se acostumar com essa parte, assim, de câmera, de conversar, de falar da sua modalidade? Foi um processo para você também, né? Foi. No início eu tinha um pouco de medo. Às vezes o pessoal começava a gravar comigo, eu num local, eu acabava dando quase 10 metros do canto. O pessoal gravando, eu falando e andando para trás, com medo, com vergonha. Mas foi dando certo. Como o Pedrinho sempre falava, na hora de dar uma entrevista, seja você. Seja E você. Então, isso aí eu acabei me acostumando. já tá hoje em dia brilhando aí já. Tirando onda nas entrevistas, fazendo matéria com o pessoal no São Paulo, não é? Então, quando é Tem para uma... gravar Pode falar. textão, para me decorar, aí eu já me complico. Mas quando é improvisa, fala do seu jeito, aí já dou conta. E contar a sua história é muito legal também, né? Sim, eu sempre acho legal contar a minha história para, através da minha história, tentar motivar outras pessoas. Tem pessoas que, às vezes, eu não consigo, é porque eu não tenho condições financeiras, porque eu não tenho isso. Não importa, a gente tem que partir de onde está, com o que tem, Lembro da que forma que tem. na entrevista que a gente fez aí em São José, você contou que quando você era mais novo na escola, no seu período de escola, você serviu até para ensinar muitas crianças, não era? Aham. Conta Servir para essa educar história. muitas crianças. Ó, se der trabalho, o braço do Petrus vai lhe morder. Do seu início do esporte também, né? Aham. Bem, na época de colégio, tinha algumas crianças que tinham medo do meu braço. Então, eu acabava correndo atrás dessas crianças. Aproveitava desse medo para correr atrás dela, para fazer mais medo ainda. Já fazia seu treino de Já fazia velocidade. meu treino. O pessoal tá perguntando aqui, inclusive, quem te incentivou mais? Quem me incentivou mais? É, uma boa parte da minha família. Uma boa parte da minha família me incentivou muito. Teve dois professores também que me apoiaram muito no início, que foi o professor Divan, era professor na época no Colégio São José, e o professor Paulo Roberto também. Paulo Roberto, inclusive, ele teve um excelente trabalho na cidade de São José, onde a gente juntava colchões que o pessoal não usava mais para tentar fazer treino de salto em altura, a gente fazia barreira de cano para fazer treinamentos, juntava areia nas carroças para fazer treino de salto em distância, limpava um campo lá qualquer para
tentar fazer alguns tiros, isso foi muito legal. Ele incentivou bastante, tanto ele como o professor Divan também, na época. E isso nos ajudou muito. Mas um dos maiores incentivadores para mim, no meu início, quando eu comecei a treinar, na verdade, foi a Maria Natividade, uma ex-prefeita da minha cidade, que me acolheu na cidade de João Pessoa, onde eu não tinha onde morar para começar a treinar, e ela me acolheu na casa dela. E quando ela me acolheu na casa dela, me deu todo o suporte. Eu tinha um lugar para dormir, para comer, e podia contar com ela qualquer coisa. Inclusive, até nas minhas primeiras viagens para São Paulo, ela chegou a fazer vaquinha com os filhos dela para mim levar dinheiro, que na época eu não tinha. Me ajudaram bastante. Foi ela que convenceu a sua mãe a deixar você ir? Foi ela que convenceu minha mãe. Na verdade, foi o filho dela que conversou com a mãe para poder me deixar ir para João Pessoa. No início, a minha mãe não aceitava muito a minha viagem, a minha ida para João Pessoa, por causa que eu não tinha onde ficar. Não tinha onde ficar. E minha mãe disse, no início, o professor Jailton também, que me ajudou bastante no início, que trabalha com paradesporto na Paraíba há mais de 20 anos. E no início ele me ajudou, dando suporte para mim ir para uma casa de apoio. A minha mãe não aceitava, porque não conhecia ninguém nessa casa de apoio, como é que funcionava lá nessa casa de apoio, em questão de alimentação, como é que funcionava, na verdade. Mas aí, quando o filho de Maria Natividade veio para a cidade, o Flavinho, eu chamei ele Papito. Quando ele veio para a cidade, ele chegou a conversar com meus pais, ele tinha muita amizade com outro tio meu e convenceram a minha mãe a minha ida para João Pessoa, para mim ir para João Pessoa, morar na casa da mãe dele. Porque era todo um novo cenário, né? Sua família conheceu o atletismo por você. As Sim, coisas foram ficando sérias muito cedo também, né? porque a minha vida completamente, de uma hora para outra, não deu uma virada, ela deu uma tremenda capotada. Isso, Eu, matutinho do interior, criado no meio do mato, de uma hora para outra, tá morando na capital, tá viajando para o Chile, tá representando a seleção brasileira, foi muita informação de uma vez só. como é para você olhar para trás e lembrar dessa fase, assim? Às vezes eu me admiro comigo mesmo, bato no peito, tive muita coragem. Quantos anos você tava mesmo? Na época eu estava com 16 anos. 17, na verdade, em 2013. Hoje estou com 23. E de lá para cá já são quantos países, já quantas competições já? Já não consigo contar nas mãos mais. Aproveitando que você tá descontraindo, pra gente revezar o assunto sério com a zoeira, tem uma pergunta aqui. Na verdade, o Daniel, seu companheiro de seleção, mandou: salve! Conta a história da mortadela, da marmita. Nossa, meu Deus! Ô, Danielzinho! Não, não, esse negócio da mortadela, a gente tava na Alemanha. Sempre a gente tá dividindo o mesmo quarto, não sei porquê. Já vou falar com o Ricardo, viu, Daniel? Pra gente mudar de quarto, não aceito mais você no meu quarto. E daí, o Daniel olhou pra mim e fez: Pedro, eu estou com fome. Eu disse: tem nada para comer aí? Um lanche, um biscoito, alguma coisa? Não, tem não. Certo, então vamos ligar na recepção, vamos pedir alguma coisa para comer. E aí, você sabe falar inglês? Não sei nada. E você? Pior. Liga para lá e diz que é um pão com mortadela. Só diz isso, para até ela entender. E nisso a gente ligou para a recepção. Da recepção, e o cara começou a falar um monte de coisa lá. E o Danielzinho do outro lado da cama: só quero pão com mortadela. Só quero pão com mortadela. Imagina o cara do outro lado do telefone. Enfim, a gente não conseguiu pão com mortadela. Foi conseguir um biscoito e um café no quarto do Felipe. O Felipe Rodrigues. Não, o Felipe lá de Natal, que é o guia da Thalita. Ah,
Ah, era uma A competição gente de não atletismo. conseguiu o mortadela. Mas era meio natural que vocês não conseguissem um pouco de mortadela A na gente manha. tentou, né? A gente tentou. Mas fome também não passou, né? É, a gente não passou. Se a gente fosse na recepção, pedia comida, se não soubesse dizer o que era para comer, começava a apontar com o dedo, fazer gesto que queria. Tava certo. A gente conseguia se virar. Essa foi uma, essa foi uma das histórias. Já Uma rolou das mais histórias. algum outro Não, teve perrengue que outra, você né? passou? Teve outra história nessa mesma viagem também. Teve outra história nessa mesma viagem, que foi do drone, né? Eu fui no mercado, me engracei de um drone, aí só vou comprar esse drone para me brincar. Vou levar esse drone. Acabei comprando esse drone, aí levei para o hotel, a gente tava no quarto, tava reunido. Era eu, o Daniel, tava reunido o Fabinho, e não me lembro quem era o outro atleta, mas que estava com a gente. Fala aí, Danielzinho, quem era o outro atleta? Vamos lá, enfim, tinha 4 pessoas no quarto. Daí, a gente baixou o aplicativo, né, no celular para brincar com drone, estudou no YouTube tudo sobre o drone, botava em cima da cama esse drone. Aí eu vi que o Fabinho começou a mexer lá e disse: eu consegui aqui, vamos botar ele para voar dentro do quarto. Mas só que eu vi na hora que ele programou o drone para subir uma altura de 30 metros, dali em diante que ele começava a controlar. Aí quando ele calculou isso, que eu olhei, caraca, mas o quarto não tem nem 10 metros. Vai dar errado, vai dar merda. Bom, enfim, ele ligou esse drone. E não dava pra sair? Não dava pra ir no aberto? Dava, mas só que né, isso era no período da tarde, a gente só ia treinar no dia pela manhã. Então a gente, quando fosse treinar pela manhã, tinha um local aberto, que dava para brincar com o drone. Mas só que a gente já queria testar dentro do quarto para saber se sabia controlar o drone, né? Entendi. O Daniel respondeu aqui. Ah, Eu, você, o Fabinho, e o anãozinho. o anãozinho. Eu acho que era o Jair que tava com O, a gente. o Aí Jair, eu daí, ia perguntar isso. Era o Jair. daí o Fabinho subiu o drone. Quando ele ligou o drone, que o drone começou a voar, ele enganchou no teto do quarto. Aí Meu começou o Deus. maior barulho. E todo mundo começou a gritar. O Danielzinho correu, entrou para dentro de um guarda-roupa que tinha, se escondeu no guarda-roupa. O anãozinho correu para dentro do banheiro, se escondeu dentro do banheiro. E isso ficou eu e o Fabinho tentando salvar o drone, né? Tentar desligar de alguma forma. Nisso, o Fabinho agarrou nas pernas do drone e ficou segurando. Ficou segurando o drone. Aí começou a gritar para mim: desliga o drone, desliga. Só que o drone, para desligar, precisava de botar uma marchazinha que ele tem do lado esquerdo para baixo. E eu não tinha um controle ainda. Então, o que aconteceu? Eu botei meu braço esquerdo em cima dessa marchazinha, em vez de botar para baixo, eu ficava de um lado para o outro. De um lado para o outro, e Fabinho para cima e para baixo, em cima da cama com o drone. Até que ele conseguiu segurar com a mão e apertando o botãozinho que tem por trás do drone, desligou total. Aí a gente conseguiu parar o drone. E não tentou ligar mais. Mentira! Por Verdade. quê? Vocês Bom, desistiram do drone? a gente quebrou meu apoio de largada, né, nessa brincadeira. Quase quebrava um lustre. Uma televisão. Arranhou todo o teto do quarto. Mas foi normal, foi tranquilo. Que competição foi isso? Esse era um campo que a gente estava tendo na Alemanha. Foi onde eu quebrei até meu recorde mundial. A gente saiu da França para a Alemanha. A gente estava na França e viajou para a Alemanha. Isso a gente passou, acho que, quase 2 meses fora. Então a gente já estava loucão. Então brincando de drone até dentro do quarto a gente já estava. Gente, vocês colocaram o drone pra voar dentro do quarto. Uhum. O quarto, eu acho que ele tinha, Não podia dar eu certo. acho que 5 por 8 e no máximo 3 metros de altura. Gente, mas o drone sobreviveu? Ele ainda existe? Existe, existe. Esses dias eu Agora tava você brincando. usa? Ah, agora eu sei brincar. Esses dias eu tava até tirando rasante aqui numa represa que tem aqui próximo de casa. Eu tava tirando rasante, eu quase que matava ele afogado, mas deu certo também. O Petrúcio não brinca com o drone numa boa. Ele quer apostar corrida com o drone.
mergulhar o drone, levantar ele no Queria testar hotel. as habilidades com o drone, queria testar as habilidades. E quase dava na água. Mas agora você já tá dominando. Já tô dominando. Gente do céu, eu não acredito. E vocês quando se unem, inclusive é uma outra coisa que o Daniel aqui mandou, que você é o mais bagunceiro da seleção, ele tá falando. Não mesmo, não mesmo. Quando a gente tá no mesmo quarto, tem hora que o Daniel calça até meus tênis. Eu pego as meias dele, que a gente, às vezes, aí se encontra, né? Sabe, né, que tá a nossa bagunça. Se a gente arrumar as coisinhas em cada local, para cada um, a gente não encontra, não dá certo. Tem que deixar bagunçado. Tudo bagunçado. Imagina o quarto da concentração. A única coisa que a gente arruma é a mala na hora de vir embora para casa. Mais nada. Inclusive, vocês quando se unem, eu lembro de ver umas imagens, vocês zoando o Jair no PAN. Ah, porque ele mereceu, né? A gente não tem culpa, ele mereceu, né, não, Danielzinho? Aí o Danielzinho Drone tá falando, resistiu bravamente. Foi um guerreiro o drone. ele tá falando que os bagunceiros se entendem, que as bagunças se entendem. Com certeza. Nessa história, Daniel ninguém tem... nunca levou nem a meia do outro para casa. Mó bagunça, tudo misturado lá, mas na hora de arrumar, cada um sabe onde tá o seu. Mas isso é legal também quando vocês viajam, né? Essa Sim, isso é bem parceria. legal. Bem legal. Qual outra história que vocês têm aí que você tem para contar? Sem ser de drone. Que você... Ah, olha o Daniel falando. Olha o que o Daniel tá falando. Jair dá muito trabalho para nós. Ele fala mais que o homem da cobra. Não, você quer ver história? Você sai com o Danielzinho no mercado para comprar alguma coisa. De tudo que ele vê, ele quer trazer. E no final tem que comprar outra mala para levar o que ele comprou. Que na mala que ele levou não cabe. Eu lembro de uma imagem no PAN dele agarrado na mala no aeroporto e vocês jogando ele de um lado pro outro. Uhum. A gente botou ele em cima da mala, botou o Jairzinho em cima da mala e começou a jogar de um lado pro outro. Gente, vocês quando vocês Qual, juntam. é, Pode falar. qual aquele joguinho que tem o Super Mario, né? Que tem um bonequinho correndo, parece o Jairzinho. Gente, quem tá falando é ele, não sou eu. Todo mundo queria gravar o vídeo com o Jairzinho brincando. Super Mario. Corria e dava um pulinho. Eu aposto que o Daniel também deve tá rindo. Quando eles se unem, é resenha pra tudo que é lado, não é? Toda hora, toda hora. E, inclusive, não só o pessoal da seleção, isso também, né? Quando reúne você e Verônica também, vocês também devem ter umas histórias juntos, né? Muitas histórias. Inclusive, a gente brinca que é um ritual antes de algumas competições grandes. Quando o cara vai competir, no outro dia de manhãzinho, bem cedinho, tem que tomar uma surra de travesseiro. Para acordar mais rápido. Todo mundo se reúne pra isso? Não. É mais a gente que tem essa intimidade, essa brincadeira. Eu, Danielzinho, o Jair, a Thalita, a Verônica também, tem essa surra de travesseiro. Entendi. Uma surra de travesseiro pra começar o dia mais rápido. É, para acordar Esse é mais o mundo rápido. do atletismo. Sabe uma coisa Ou que a gente... ou se não, pega a caixinha e põe uma música bem alta no quarto. Ah, isso é uma coisa legal. Você gosta muito de música, né? Aham. O que você Por isso- escuta mais? Ah, eu misturo de tudo. De funk, a forró, a rap, brega, tudo. Tem, inclusive, como que é o nome? Do Paredão? Isso, paredão. Que tem aí? Como que é? É o raio do meu pai que eu chamo. É um monte de caixa de som junta atrás do carro, não é isso? Isso, é um reboque montado com um som bem grande. Como se fosse som de propaganda ou som de trio.
E aí a galera se reúne lá, rolam festas e tal. Café, tem que ter o café. Café? É, tem que ter o café. Eu não gosto muito de café, mas quando a gente tá em competição, é sagrado se reunir para tomar o café. Olha só, a Jemima tá falando aqui, estrada pancadão. É. Aí, o Que é carro do meu isso? pai, a estrada pancadão. Ah, é o nome do carro. Que maravilhoso, eu amei. Sabe uma coisa que a gente ainda não conversou, falando de coisa séria agora? Não que essas coisas não sejam sérias, elas também são. Quando a gente gravou aí o Espírito Esportivo, você estava conversando e você ainda estava falando que você queria se tornar o paralímpico mais rápido do mundo e hoje você é. Queria que você falasse um pouquinho dessa conquista para você, como foi. Fiquei muito feliz com esse resultado. Não tem como me esconder, tentar dizer, não fiquei tão feliz, não, queria melhorar o resultado. Não tem como. Fiquei muito feliz em obter esse resultado. Após um ano muito difícil para mim, muitas complicações, percas e realizações, que foi o ano 2019. Em alguns momentos até pensei, achava que não conseguiria chegar nas competições maiores, que foi o Pan-Americano, o Campeonato Mundial. E tá aí a minha incentivadora, a Dimaima, que passou um bom tempo comigo, cuidando de mim no início. A minha mãe cuidou muito de mim também. Isso foi de muita importância para mim. E chegar em 2019, não só chegar no Campeonato Mundial, como ganhar o Campeonato Mundial e sair com esse resultado que eu fiz, me tornando o paralímpico mais rápido do mundo. Queria mais, melhorar o meu resultado e acabei sentindo a minha perna na final. Não consegui baixar o resultado que eu queria, mas saí satisfeito com o que eu fiz nesse Campeonato Mundial. E muita alegria, muita alegria. E esse ano era um ano de muitas metas também. Comecei treinando bem, treinando forte. E a meta era chegar em Tóquio. Vou chegar em Tóquio, né? Na verdade, não é que seria esse ano, que foi adiado, mas vou chegar em Tóquio com a meta de melhorar mais ainda meus resultados. Quais são você falou dessa meta e agora quais são as coisas que passam assim na sua cabeça de coisas que você quer alcançar? Ah, esse ano também eu recebi um convite muito importante, que eu fiquei muito feliz e ao mesmo tempo a gente ficou em análise em muitas coisas, que foi um convite de participar de uma Diamond League, em competir com os atletas convencionais. A gente recebeu esse e-mail do Comitê Internacional de participar de uma etapa da Diamond League, que seria esse ano. Então, não estava no meu planejamento e agora acabou entrando no meu planejamento. Treinar bem, começar a fazer bons resultados para, quem sabe, entrar numa competição grande, como seria desse ano, com os atletas convencionais. E agora o calendário tá em aberto, mas esse convite já rolou? Já tem alguma previsão? Então, a gente recebeu esse convite no início do ano, bem no período que começaram as competições, seria agora antes da Olimpíada, na verdade, essa etapa da Diamond League. Seria agora, esse final desse mês que a gente tá, para participar. E isso me deixou muito, mas muito feliz mesmo. Foi quando eu recebi esse convite, recebi o e-mail, estava em casa, saí mandando pro Pedrinho. O Pedrinho já sabia da história, né? Mas eu saí mandando de novo para saber se era verdade, dava pulo, gritava na varanda de casa. E a Dimai é prova disso, que acabou vendo tudo isso, essa minha alegria. A minha mãe, quando eu falei com a minha mãe, com meu pai, chamada de vídeo, contando esse convite que eu tinha recebido, muito, muito feliz mesmo. Aí o Pedrinho falou assim, agora vamos analisar, vamos de acordo com os treinos, com a sua capacidade, para não dar uma passada maior do que a perna. E mesmo assim eu estava muito feliz, só pelo convite que eu recebi. Com certeza, isso é muito, muito legal. Eu nem sabia também. Fiquei surpresa. E é uma coisa que eu lembro muito do Gavini conversando com você
a respeito dos números que seriam necessários para você entrar num revezamento do atletismo convencional, não é? Convencional. Como funciona isso? Para a galera entender. Então, ainda existe uma regra que não me permite competir com os atletas convencionais em prova de 100 metros. Agora seria exceção que estariam abrindo para mim participar com os atletas convencionais, porque em alguns momentos, no meio dessa regra que existe, eles achavam que eu tinha vantagem no meu apoio, no prolongador que eu uso para compensar a falta restante do meu braço. Mas só que a gente consegue provar que eu não tenho ajuda nenhuma. Ele só me serve como base, como apoio de início, e ele acaba ficando e eu me viro sozinho no meio da corrida, na prova. E essa seria a exceção que estava abrindo para mim, e com os resultados que eu teria que obter também, né, para poder entrar no revezamento. Com o resultado que eu fiz ano passado, os 10,37, me daria a vaga também. Me daria vaga. Se eu não me engano, os atletas reservas do revezamento entraram com esse resultado bem próximo, com 10,30 alguma coisa, 10,30, abaixo de 10,37, mas eu ficaria bem próximo e acabaria me encaixando. E você tem vontade de competir nos dois? Se existisse a possibilidade? Então, eu teria essa vontade, sim, de participar dos atletas convencionais também, porque seria até como um estímulo para mim mesmo. Eu me testar mais ainda. O que eu gosto é desafios. Então, seria mais um desafio para mim. Igual eu resolvi entrar em 2019 correndo os 400. Não gosto da prova, mas disse, eu quero me desafiar, então eu quero correr o 400. E acabei Gosta gostando. Eu tô pouco de acabando. desafio, né? Eu gosto de desafios. Muitos desafios. O que você disse? Você tá acabando o quê? Gostamos dos treinos do 400. Agora é 100, 200 e 400. 100, 200 e 400. E a Diamond League depois que passar a pandemia? Se o convite continuar em aberto, quem sabe? Não, pô, tem que valer. Se a Tem que valer, competição não então. rolou ainda, o convite tá aberto. Seria um outro grande sonho para mim. Tá realizando, entrar na competição de nome como essa, muito importante, na Europa, que é a Diamond League. Isso me deixaria muito, mas muito feliz mesmo. Só o convite, eu quase que enlouqueci em casa gritando de felicidade. Imagina eu dar na competição. Só não podia ficar nervoso. Não, eu tenho que focar. Né, não podia ficar nervoso. Você sente pressão quando você compete? Assim, eu sou muito ansioso com as coisas. Até uma curiosidade, ó. Acho que ninguém sabia dessa parte. Eu fico muito ansioso com as competições, fico nervoso na hora, me dá muita vontade de ir no banheiro, sem existir nada. Dá muita vontade de ir no banheiro antes de entrar na prova, na hora do aquecimento, para tentar relaxar o máximo possível, me descontrair. Eu começo a ouvir música, brincar o máximo possível para me entrar descontraído para a prova. Porque os 100 metros acaba sendo uma prova muito tensa. Uma prova muito tensa, uma prova curta, que não dá tempo de pensar. Mal Muito se rápido. respira no meio da prova, estralou o dedo, acabou a prova. Pra quem acompanha, então, nossa senhora. Não é? Para quem acompanha já fica nervoso, e imagina pra gente que tá lá dentro correndo. Imagina pra quem corre. Gente do céu, porque dá um nervoso. Dá um nervoso. Você fica, ai meu Deus. Principalmente na hora do tiro, que a gente entra no bloco, que fica pronto, só esperando o tiro. Eu consigo quase ouvir quantas batidas meu coração dá antes da largada. De tão forte que fica. Parece que tudo fica rápido e ao mesmo tempo pra gente acaba se tornando lento. Uma coisa quase em câmera lenta, esperar a largada, a primeira passada até passar a linha de chegada. Meu. E quando passa a linha de chegada, aí que passa todo um filme na cabeça. Que é o melhor momento, né? Que é o melhor momento.
O melhor momento. Acaba passando todo um filme. Aqueles dias de treino que eu passei, aquele dia que eu chorei, aquele dia que eu não queria nem ir pro treino. E hoje eu tô E é, aqui. e é aquela, é aquela coisa, né? Tem o relógio e às vezes fica aquela. Eu lembro de uma competição que foi em Bragança, lembra? Isso. Que acabou a prova e a gente ficou. Valeu o recorde, não valeu? Valeu o recorde, não valeu? Por causa do vento, você lembra? Por causa do vento. Ficou aquela interrogaçãozinha na cabeça, será que foi válido, será que não foi? Mas foi bom aquela competição, porque é uma competição que eu voltei do histórico, de um acidente, de um monte de coisa que achava que não ia conseguir correr, e acabei chegando quebrando meu recorde. E tirou todo... Aquela competição, eu digo que eu me descarreguei nela, tirei todo... aquelas dúvidas que eu tinha na minha cabeça. Será que eu vou conseguir correr o meu melhor? E acabei tirando todas aquelas minhas dúvidas naquela competição. Me deu confiança, foi através daquela competição. Acabei ganhando confiança para as outras que tinha por vir. Eu lembro disso que a gente foi cobrir e eu lembro que você falou, eu vou tomar até bronca do Pedrinho. Não foi? Ele disse, ó, você tá veloz, então vai lá e não baixa muito o resultado. Aí eu fui lá e não corri muito, baixei o resultado. A gente tá falando sobre essas coisas, tem uma perguntinha aqui bem legal. Como que é as suas rotinas? Não, essa daqui ainda não. Referente à sua trajetória e tudo mais, quem são seus ídolos dentro e fora do esporte? E por quê? Meus ídolos dentro e fora do esporte. Eu gosto de começar pelo meu ídolo fora do esporte, que é o meu pai. Meu pai é meu ídolo porque me admiro muito nele. Desde criança ele sempre trabalhou para botar o pão na mesa. Então esse é meu maior ídolo. Fora do esporte é meu pai. E dentro do esporte existe vários que eu admiro muito, vários atletas que alguns de futebol, outros do atletismo que eu admiro muito. Vamos lá, começando dos que eu admiro muito. Dentro do esporte, no atletismo, um cara que eu admiro muito é o Usain Bolt, pela história dele no esporte, pelo que ele conseguiu construir nos 100 metros. Ele foi um cara que no início da carreira dele, alguns treinadores até falavam que pela altura dele, ele não conseguiria ser um corredor de 100 metros. E ele provou tudo o contrário. Ele conseguiu provar para essas pessoas que não é a opinião que vai te botar para trás. Ele conseguiu ir além do limite do corpo dele e fez o que fez no esporte. E no futebol tem vários outros atletas que eu admiro, até brincava, né, porque jogava bola. Eu sou esse jogador que está em campo. Tem o Daniel Alves, que eu admiro muito, por ser um cara muito brincalhão, me espelho até muito nele também, por ser um cara bem divertido, alegre, e por ser nordestino também. E um outro cara que eu admiro também na atualidade é o Neymar, por ter aquele jeito molecão, brincalhão também. E tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente. É um cara super gente boa. E tem vários outros atletas também que eu admiro. O Alan Fonteles, o Danielzinho, que é meu companheiro de quarto, eu admiro muito. Pela determinação que ele tem de correr um 400. Não existe o que esse cara faz no 400. O cara termina a prova dos 400, os adversários dele chegam morto, cai lá, ele ajuda os caras e termina a prova sorrindo. Não existe, cara. Correr um 400 Tá dessa rindo. forma. Não existe. E você Ah, falou do e Bolt? uma grande pessoa que tem uma história linda é a Suzana, que é da natação paralímpica. E eu me admiro, eu sou fãzaço dela. Às vezes eu fico até com vergonha, espero que ela esteja vendo agora. Às vezes eu fico até com vergonha quando me aproximo dela, tentando expressar a minha emoção, a minha felicidade de estar do lado dela, de estar abraçando ela, dividir o time de Nissan junto com ela. E é muita alegria, às vezes, estar do lado dela, que ela tem uma história de vida de muita superação. Exemplo para todos. Com certeza. Para quem não conhece a história da Suzana, hoje inclusive saiu 5 fatos com Assisti. a Suzana. Já assistiu? Para quem não assistiu, tem também os 5 fatos que você não sabia com Petrus Ferreira, não é? Só não contei da ansiedade, contei agora.
Mas foi bom atender também, tá tudo Foi bem, bom, né, foi bom. Gabriel? Contou da Diamond League também. É, também não sabia, ninguém sabia, acabei contando. Você falou do Bolt. O Bolt tem uma comemoração e você tem a sua comemoração. Uhum. O Bolt tem o raio completo, eu tenho o meio raio. Ó, tem uma foto aqui atrás que consegue. Ó. Dá pra ver. Uhum. Minha A comemoração comemoração na do Rio meio raio. 2016. Isso foi na Rio 2016. Você falou que você fica ansioso e tudo mais, mas você, mesmo ansioso, você consegue pegar essa parte das suas inspirações. Você inspira e é inspirado Sim. também. A golinha pra cima quando grava com a gente. Ah, o O meio Caio, estilo raio. Caio da canoagem. Isso é muito legal. E o time Nissan, vocês são O muito sorrisão amigos do Igor. entre vocês, né? Sim, é muito legal. E principalmente quando a gente se encontra. Aí é só resenha mesmo, só brincadeira. Eu lembro agora nesse último encontro com vocês, todos vocês brincando com bolo de chocolate. Teve uma vez que a gente tava lá na Nissan, no Rio, e me lembro que acho que foi até a Ana Marcela, que a gente entrar numa sala, só que era a sala errada, não tava tendo uma reunião. Tava tendo uma reunião e a gente acabou abrindo a porta e entrando todo mundo na sala, e todo mundo naquela bagunça, conversando, né? Todo mundo junto, conversando. Quando a gente entrou na sala, que viu que tava na reunião, todo mundo virando para voltar em silêncio, a Ana Marcela ainda olhou e deu um tchauzinho para trás. Todo mundo começou a rir de novo. Muito bom. Vocês quando se reúnem também é só resenha, né? É verdade. Muita, Teve muita evento, resenha. quando Muita teve o resenha. evento agora, estavam todos os jornalistas, a gente todos lá sentados, esperando chegarem os atletas, aí tava mó silêncio. Aí, de repente, a gente começa a ouvir um barulho, assim, parecia que tinha reunido um grupo de crianças, assim, todo mundo conversando, dando risada. Quem tinha chegado? Quem tinha chegado? Clodoaldo. Vocês todos juntos. O Clodoaldo que chegou na bagunça. Inclusive, é um outro cara que também que eu admiro muito, o Clodoaldo Silva. É o cara que botou fogo no Maracanã. Como ele gosta de dizer, de falar isso, né, na verdade. Botei fogo no Maracanã. E é um cara que eu admiro muito. E a Gwen, a nossa que faz parte do time Nissan, que trabalha com a gente, ela acabou falando, né, na verdade, que você tá pegando um pouco do Clodoaldo, começando a falar muito. Falou pra você? Ó, vai gravar um vídeo, é 1 minuto. Não é 2 minutos, é 1 minuto. Porque a gente às vezes tem um pouquinho a mais que quer falar e acaba não conseguindo botar no vídeo. Gosta de falar um pouquinho também, né? Muito. Pessoal, deixa eu puxar mais uma perguntinha aqui. Para quem tá acompanhando a gente mandou. Acho que a gente falou aquela específica que a Jemima mandou, mas tem uma outra aqui que você diria para os atletas mais jovens e manda um abraço e fala que é a Clarinha do PAN. Para Clarinha. Então, para todos os atletas mais jovens, que no início de qualquer coisa, qualquer sonho que a gente tenha em seguir, vai ser difícil. Mas esse difícil vai ser bem gratificante lá no final, quando você passar por todos os obstáculos e chegar no final, bater no peito e dizer, eu consegui. Então hoje eu consigo falar sobre isso e dizer e falar sempre que o caminho não foi fácil, mas o difícil não significa impossível. O difícil foi apenas uma palavra que uma pessoa escreveu quando desistiu de alguma coisa. Então, eu nunca botei ela no meu dicionário, nunca vou escrever ela no meu dicionário. Então, eu espero que vocês, jovens que estão iniciando em qualquer área, que queira ser médico, jogador, atleta, seja o que você queira ser, nunca põe essa palavra no seu dicionário. Ah, é difícil. Não é difícil. O difícil não significa impossível. Então, se você acredita, se você tem fé, foco e força, que você Eu vai ia,
Você vai Eu ia falar conseguir isso. passar todos os obstáculos e Eu ia chegar. falar, qual que é seu lema e as 3 palavras que você mais usa? Ah, eu gosto muito de usar. Tá bem aqui no meu braço, dá pra ver? Vai. Agora eu tirei. Aí, agora dá. Fé, foco e Foco força. e força. Fé em sempre acreditar que é possível. Foco em um objetivo na sua vida e força de nunca desistir. É isso aí. Faltam 5 minutos pro Instagram derrubar a gente. Já vamos despedindo. Eu queria te falar que a gente. Olha só, Não, a internet de São José do Brejo do Cruz tá muito boa. porque a chuva passou. A gente está desde as 2 da tarde conversando com receio de se a gente ia conseguir fazer essa live, né? Pois é. Por conta da internet e tudo mais. Aí a gente estava com esse receio. Se deixar, a gente fica aqui falando, né? A noite toda, vamos passar. Até dar o O sono. pessoal, o pessoal ainda fica mandando as histórias, o Daniel mandando. É uma das coisas que a gente tem mais gostado nessas lives, sabe? Até compartilhar com você. A gente conversa com vocês e aí o pessoal que acompanha vocês também conversa aqui junto com a gente. Então isso é muito legal, né? Entra a Jemima, entra o Daniel, entra a galera que conhece você, a galera da sua cidade que tá aqui acompanhando a gente, o pessoal de São José falando de você, falando da sua família, mandando os comentários aqui. Isso é bem Legal, bacana. que legal, muito legal mesmo. Queria te agradecer por ter topado falar com a gente nesse momento aí Eu que de. agradeço o convite que vocês fizeram para mim e não pensei 2 vezes, topei na hora. E a história do bracinho? Você. Vocês vão lá no Instagram da Giovana e depois olham as fotos que ela tira. Quando ela tenta abrir o braço, preste bem atenção no braço direito dela. E comentem, tá? O Petrúcio adora fazer bullying com todo mundo e até Eu comigo. não tô fazendo bullying com ninguém. Só fala a realidade, né? Tem aqui, ó, uma outra foto de quando a gente foi gravar. Vou colocar aqui para as pessoas verem. Olha aqui, a gente gravando lá na Paraíba. Olha, só enviar a pista agora já me deu uma saudade. Olha aqui. Tomando água, minha sapatilha do lado, meu Deus. Tá vendo? Eu trouxe minha sapatilha, só que ela tá no meu carro agora. E eu acabo pegando ela, fico olhando para ela. Nós podíamos estar treinando hoje, né? Mas falta pouco, falta pouco. Mas faz parte, isso é por uma boa causa, em prol da saúde, não a minha saúde, mas como de todas as outras pessoas. Cada um a gente tem que fazer a nossa parte, pela minha família, pela sua família, pela família de todos, pela saúde de todos, na verdade. É isso, obrigada. Um recado final. Você tem 1 minuto e 50 para falar antes que o Instagram nos derrube. Obrigada a todo mundo. Para quem chegou agora, essa entrevista vai ficar salva durante 24 horas no perfil do OTD Underline Oficial, www.olimpiadatododia.com.br, e a gente vai colocar ela na íntegra também no nosso YouTube, e aí a gente manda para vocês acompanharem. Certo, Petrúcio? E meu minuto está acabando. Muito obrigado por tudo, pessoal que interagiu junto com a gente. Muito obrigado mesmo. E fico muito feliz em ter compartilhado um pouco da minha história, alguns bastidores que vocês não sabiam, né? Então não esqueçam, fé, foco e força. Pouca resenha, pouca resenha. Pouca resenha. Tchau, Pouca Petrúcio. resenha. Tchau, Giovana. Muito obrigado. Até.